Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Site, aqui na programação do Amazon Site. Obrigada a você que já interagiu com a nossa produção nesta sexta-feira. Um grande abraço para você. O papilomavírus humano, mais conhecido pela sigla HPV, é um vírus que pode ser transmitido pela via sexual ou pelo contato direto com a pele e mucosas, podendo causar verrugas ou lesões percussosas de câncer, como câncer de colo, de útero, garganta ou ânus. Aqui ao meu lado está Ilka Espírito Santo, ela é ginecologista e vai conversar com a gente a respeito deste assunto. Ilka, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Então, vamos falar o que é o HPV, doutora? É um vírus que é transmitido sexualmente e ele é relacionado diretamente, como você falou anteriormente, com câncer de colo, com câncer de garganta e de pênis, né, e de ânus também. E qual é a relação do câncer do colo de útero com o HPV, doutor? É assim, o vírus, ele tem o poder de se acoplar ao DNA da célula, ele faz uma destruição nessa célula que predispõe o aparecimento, alterações, na verdade, celulares nessa célula e que pode provocar o câncer de colo. A principal causa de câncer de colo é o HPV, ele está diretamente relacionado ao câncer de colo. Tanto que durante esses tempos, diversas campanhas vêm sendo realizadas, né? Exatamente. O que a gente fez há uns 3 anos atrás, então fazendo ainda esse ano, é a vacinação contra o HPV. Essa vacinação, na verdade, a gente vai ter uma resposta dela provavelmente daqui a uns 10 anos, porque é quando a gente efetivamente poderia ou não fazer o diagnóstico de HPV nessas meninas que estão sendo vacinadas. E hoje, o Amazonas, a região norte, é a principal causa de morte de câncer de colo, né? Nós somos campeões em câncer de colo, que é uma estatística muito ruim, mas somos. E através da vacinação, que o Amazonas foi pioneiro nessa vacinação, que foi uma bandeira que a doutora Mônica lutou para que a gente instalasse efetivamente aqui no nosso estado, nós começamos essa vacinação. E a vacinação, ela consegue impedir que essa criança, né, quando vacinada, ainda sem ter relação sexual, ela possa efetivamente não ter o HPV, que essa é a ideia. Porque quando você fala vacinação para a criança ou para um adolescente que ainda não teve relação, não teve contato sexual, você fala realmente em prevenção. Mas naquelas mulheres que já tiveram relação sexual, a gente já não pode mais falar em prevenção. A gente fala em melhora da resposta imunológica. A gente não pode dizer que a mulher que teve HPV ou que já teve relação sexual, ela não pode fazer a vacina. Não, absolutamente. Ela pode fazer a vacina, mas não podemos falar mais em prevenção, porque a gente não sabe, não tem mecanismo para saber se essa paciente teve contato com esse vírus ou não. Mas a gente pode falar para essa mulher, se você faz a vacina, você melhora essa resposta imunológica. Os trabalhos, eles estão acontecendo, cada dia sai alguma coisa nova, que provavelmente vai reforçar ainda mais isso e a gente possa até ampliar o nosso espectro de vacinação. Hoje, se orienta as mulheres, as meninas, a partir dos 9, 10 anos, fazendo a vacinação até os 26 anos, para aquelas mulheres que não tiveram relação sexual. Por conta que eu falei anteriormente, você não pode prever se ela já teve contato. E essas mulheres são beneficiadas realmente. Então, vamos aguardar os trabalhos, os estudos, para ver se numa outra faixa etária a gente vai ter esse mesmo benefício. O que a gente percebe hoje é que as mulheres que com 30, 40 anos que queiram fazer a vacina, essa vacina vai melhorar essa resposta imunológica. É como se você desse um armamento maior para aquele exército combater caso ela tenha o contato com o HPV. E essa questão da vacinação, teve uma época que gerou um pouco de polêmica, porque as crianças, desde nova, elas precisam ser vacinadas, Sim, né? O ideal e os é que a pais vacina... tinham aquela ideia de que estavam incentivando a prática, mas não é isso. Não, na verdade é porque a gente pede para fazer com 9 anos, porque nós sabemos que hoje as meninas estão tendo essas relações sexuais mais precocemente. Então é importante que essa mulher não tenha tido, né, essa criança tenha tido contato com o vírus. E o vírus é transmitido através da relação sexual. Então por isso que a gente botou essa faixa etária,
Porque tem meninas hoje que começam a ter relação sexual, às vezes antes de ter sua primeira menstruação. Então a gente teve que criar um corte, né? Então por isso que se começou aos 9 anos. E quem que deve tomar essa vacina? Apenas as meninas? As meninas, também a vacinação agora já foi estendida para os meninos, porque como eles também podem ter o câncer de pênis e eles podem ter o HPV, eles podem transmitir para as meninas. Então a gente está tentando fazer essa cobertura tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, o que é importante. Então é importante por conta dessa questão dessa vacinação precocemente, por conta dessa situação. Exatamente, porque aí a vacina será eficaz no sentido da prevenção. Mas se você faz essa vacina, depois que essa criança, essa adolescente teve relação sexual, eu já não posso falar mais em prevenção, porque eu não sei se ela teve contato ou não. E doutora, a vacina, ela serviria como um tipo de tratamento ou não? Não. Apenas ela é só para prevenção. Na mulher que já teve relação, ela serve para melhorar essa resposta imunológica, mas não trata. Não é para tratamento, não. Mas existe o tratamento para... Não. Para o HPV, sim, claro. Pro HPV. No momento que você faz o diagnóstico, né? Existem, na verdade, 2 grupos de HPV. São vários vírus, né, em torno de 100. Existem os grupos que a gente chama de grupos oncogênicos, aqueles que podem efetivamente estar diretamente relacionados com câncer de colo, e aqueles ditos não oncogênicos, que estão mais relacionados com as verrugas, que podem aparecer na região genital. E aí, você pode, nas verrugas especificamente, fazer a cauterização ou com remédio, ou com bisturi, dependendo da localização e da extensão, isso tem que ser avaliado. E você tem que fazer um exame que se chama colposcopia, que é um exame que a gente avalia o colo dessa paciente, porque ela pode não ter lesão, como as verrugas, mas ter lesões microscópicas, somente através da colposcopia e do resultado de uma biópsia, caso seja necessário, a gente vai definir o tipo de lesão que ela tem e definir qual vai ser o tratamento. Então, ela vai se tratar, sim. É possível fazer esse tratamento sem nenhum problema. É um tratamento simples e que a paciente vai ficar bem. Então, é importante que, ao perceber que há algum tipo de anormalidade, vá ao ginecologista, Sim, né? Qualquer alteração, por exemplo, se uma paciente ela percebe que ela tem uma verruga, alguma coisa nesse sentido, ela deve procurar. A mulher deve, efetivamente, assim que inicia sua vida sexual, ela precisa regularmente, a cada ano, né, uma vez por ano, realizar seu exame preventivo, que é o Papa Nicolau, porque através do Papa Nicolau e do exame ginecológico, você consegue fazer o diagnóstico do HPV. Então, e no caso de quem não fica atento a essas anormalidades, o que pode acontecer? Bem, aí vamos imaginar que essa paciente não tenha verruga, porque o externo é muito mais fácil, né, você diagnosticar e tratar efetivamente. Ela tem lesões microscópicas, que é identificado nessa colposcopia, e que ela nunca vai ao médico, ela nunca faz seu exame ginecológico, seu Papa Nicolau, e aquela célula está ali, acoplada ao vírus. O vírus vai acoplar e está fazendo sua replicação e vai causando uma alteração celular importante nessa célula, um dano importante no DNA dessa célula. E aí essas lesões elas vão ser progressivas. E se você demora muito tempo para fazer essa avaliação, essa lesão vai progredindo realmente, você pode chegar a fazer o diagnóstico no paciente jovem até de um carcinoma invasor, porque ela passou muito tempo sem fazer efetivamente esse acompanhamento. E quais são os cânceres que estão relacionados ao papiloma vírus humano? Como você falou anteriormente, o de colo, o de ânus, o de pênis, o de garganta, da orofaringe, da língua, da orofaringe. Entendi. E quais são na verdade, o HPV, ele pode ser transmitido no momento do parto, doutor? Sim, se essa paciente tiver, por exemplo, aquelas verrugas, né, ali na região do parto vaginal. Sim. Na altura de onde o bebê vai passar, o bebê pode ser acometido, sim. Pode ser, sim. Então é importante. Aí, nessas pacientes que têm uma lesão extensa, a gente não orienta que elas tenham o parto vaginal, que é melhor que elas tenham o parto cesáreo. Mas, a princípio, durante o pré-natal, essa paciente vai ser examinada e ela pode fazer seu tratamento, tratar essas verrugas sem nenhum problema durante o pré-natal. E não impede, se ela fizer o tratamento e não tiver nenhuma verruga, que ela tenha seu parto vaginal. E no caso, pode deixar a mulher estéril? Não, absolutamente. Não está relacionada à esterilidade. A menos que
e você faça o diagnóstico de um carcinoma invasor e você tenha que fazer um procedimento cirúrgico com uma esterectomia, que aí você tira a chance efetivamente dessa mulher engravidar. E tem que retirar o útero. E né? existe chance, no caso, a pessoa tem um tratamento e depois de anos depois ela se manifestar de novo? Sim, tem. Porque você vai curar, primeiro a gente vai identificar quais são os tipos de vírus, tem exames que identificam, aí você vai ser tratada, vai fazer o tratamento, você vai ficar sempre em acompanhamento. Mas esse vírus pode voltar. E aí a gente tem sempre que ficar acompanhando. Por isso, essa questão do acompanhamento é importante, porque a pessoa pode ter o vírus e não desenvolver essa doença? Sim, pode, porque em torno de 70% desses vírus do HPV, eles fazem infecções transitórias. Então você não sabe, eles na maioria das vezes, se você não tiver as verrugas, né, você pode ter e não sabe. Você não faz esse diagnóstico. Então, como essas infecções podem ser transitórias, muitas vezes você não faz o diagnóstico que tem o vírus. E qual seria a principal forma de prevenção que tem? Bem, usar o preservativo sempre na relação, durante a relação toda, do início ao final. Fazer sempre, sistematicamente, toda mulher que tem relação sexual, ela precisa fazer seu exame de Papa Nicolau, seu preventivo, sua consulta regularmente ao ginecologista, no mínimo uma vez ao ano. Ok, doutora, muito obrigada por ter esclarecido aqui as nossas principais dúvidas a respeito deste assunto. Pode ficar à vontade para fazer essas considerações. Queria agradecer, orientar principalmente as mães, né, os pais, em relação à vacinação, que é importante. Muita gente criou um mito em torno da vacina. Eu acho que é uma coisa muito boa. Nós mais velhas, né, mais experientes, não tivemos a chance de ter acesso a essa vacina, que ela é uma vacina recente, praticamente tem 10 a 15 anos. Então, que os nossos filhos sejam vacinados, que se permita fazer essa vacinação, é gratuita. Então, que a gente, nessa faixa etária, que está sendo recomendada até 14 anos para as meninas e para os meninos, que efetivamente os pais procurem fazer essa vacinação. Eu acho que é o caminho da gente mudar o curso dessa doença, que certamente a gente vai ter essa resposta daqui a 10, 15, 20 anos. Ok, doutora, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Lembrando você de casa que você ainda pode fazer a sua inscrição para o painel CBN Amazônia Saúde. É de graça no portal cbnamazônia.com. Você pode se inscrever agora e participar deste grande debate sobre emagrecimento saudável. Saiba os riscos das dietas milagrosas e se inspire com exemplos de quem perdeu peso com saúde e autoestima. E você também vai entender o que fazer antes de começar a dieta e como não abandonar o projeto de vida saudável por falta de orientação nutricional. O painel CBN Amazônia Saúde é neste sábado, a partir das 5 da tarde, no Estúdio 5, Centro de Convenções. Faça sua inscrição agora mesmo, acessando cbnamazônia.com. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta.